Nós formamos um comboio de 3 veículos e eu era o veículo da frente. Éramos seguidos pelo que chamávamos de Batmóvel. O Batmóvel trazia Mike Betts e seu produtor, Austin Anderson, e o cameraman Brad Reynolds. O Batmóvel era seguido por um caminhão de satélite. Estávamos descendo a 81, tentávamos sair dela. Estávamos indo a cerca de 100 km por hora. Eu decidi diminuir e recebi uma mensagem de rádio de Michael Betts. Cara, você tem que ir mais rápido, entendeu? Tem que ir o mais rápido que você conseguir, o mais rápido possível. E a próxima coisa que eu vejo é o Batmóvel me ultrapassando pelo lado esquerdo. Aguentem firme, amigos, aguentem. Eu estava na vala e aquele veículo extremamente pesado decolou no ar, totalmente carregado. Todo mundo, depressa, depressa! Não parem, abaixem! Aquele carro decolou como uma aeronave decola no Aeroporto Internacional John F. Kennedy. Eles subiram pelo menos de 6 a 10 metros no ar. Eles foram atingidos de frente, os ventos estavam na frente. E eles tombaram para a esquerda e desapareceram completamente. De repente, Vroom, todas as minhas janelas são arrancadas. Meu mundo fica marrom, molhado, horizontal e barulhento. Dava para ouvir cascalho, pedras, pedaço de edifícios agrícolas, aço e lixo bater na lateral do veículo. E você fala consigo mesmo, eu tava lá e pensava, você não vai pra casa em um saco preto. Não, você não vai pra casa em um saco preto. Neste ponto, Michael Betts, Austin Anderson e Brad Reynolds sumiram. Eles se foram. Eles desapareceram. Eu tava na vala e eu não tinha ideia se eu era o único vivo. Eu não tinha ideia do que tinha acontecido com o resto dos meus amigos. Oi, meu nome é Zelda e essa é a Chrono Terror. Tudo começa com uma tempestade comum, mas quando o ar quente e úmido do chão encontra o ar frio e seco vindo de cima, essa mistura pode criar tempestades muito mais fortes. Se houver também ventos soprando em diferentes direções e velocidades em várias alturas da atmosfera, a nuvem começa a girar. Esse tipo de tempestade gigante é chamada de supercélula. Ela é rara, mas é a mãe dos tornados mais violentos. Dentro da supercélula, o ar em rotação pode ser puxado para baixo e depois para cima, até se alinhar na vertical. Esse giro vai se estreitando e acelerando até formar um funil, o tornado. É como se o céu apertasse o ar até ele se transformar em um redemoinho destruidor. Alguns tornados são tão poderosos que criam pequenos redemoinhos dentro do funil principal. De longe parece que ele tem vários braços girando ao mesmo tempo. Cada braço pode causar destruição extrema em pontos diferentes, tornando esses tornados ainda mais letais. No início da tarde daquele 31 de maio, o clima em Oklahoma parecia típico para a temporada. Uma brisa úmida e quente soprava do Golfo do México, enquanto rajadas de ar frio das montanhas rochosas desciam em direção às planícies. A colisão dessas massas de ar diferentes criava a mistura perfeita e mortal para a formação de supercélulas. Oklahoma está localizado no coração do chamado Corredor dos Tornados, Tornado Alley, uma imensa região plana que se estende do sul do Texas até as Dakotas, entre as montanhas rochosas a oeste e os montes Apalaches a leste. É nesse corredor que ocorre a maior concentração de tornados do planeta. Naquele ano de 2013,
O estado já se recuperava de uma temporada brutal. Maio é justamente o pico da temporada de tornados nos Estados Unidos, e Oklahoma já liderava o número de fatalidades em toda a região. Apenas alguns dias antes, entre 18 e 21 de maio, uma onda impressionante de tempestades, um verdadeiro surto de tornados, atingiu o centro do país. Em menos de 72 horas, mais de 78 tornados tocaram o solo da Tornado Alley. Entre eles estava o devastador tornado de Moore, classificado como EF5, o nível máximo da escala Fujita aprimorada. E aqui vale uma rápida explicação. A escala Fujita, ela mede a intensidade dos tornados e não apenas a velocidade dos ventos, indo de EF0 os mais fracos até EF5 os mais violentos. De forma simples, um EF0 ele é capaz de arrancar galhos e causar danos a telhados fracos. Um EF2 ele já é capaz de virar carros e causar danos a casas mal construídas. Um EF3 é capaz de arrancar telhados inteiros e destruir paredes sólidas. E um EF5, esse é o pior cenário possível. Ele pode arrasar até prédios reforçados, arrancar fundações do chão e transformar bairros inteiros em escombros. E foi justamente ali, no estado de Oklahoma, mais especificamente em El Reno, uma cidadezinha localizada a oeste de Oklahoma City, que surgiria naquela tarde um dos tornados mais impressionantes e perigosos que já existiu. O Centro de Previsão de Tempestades já havia emitido um alerta de risco elevado, e naquela tarde uma supercélula começou a se formar sobre os céus de El Reno. No início, parecia apenas mais uma das tantas tempestades severas que os moradores da região já estavam tão acostumados a ver. Mas logo ficou claro que aquele sistema era bem diferente. Às 18h03, horário local, o tornado tocou o solo pela primeira vez. O funil parecia largo, mas ainda relativamente comum para os padrões da região. Só que em questão de minutos, ele começou a se expandir de forma assustadora, alargando sua base até atingir proporções nunca antes vistas. O que começou como um tornado de algumas centenas de metros de largura, rapidamente ultrapassou a marca de 4 km. Para se ter uma ideia do tamanho absurdo que ele atingiu, ele seria capaz de engolir o Central Park inteiro e ainda cabe 4 Central Parks, um do lado do outro. Também era mais largo que a própria ilha de Manhattan, de ponta a ponta nossa base mais larga. Se colocássemos o Maracanã lado a lado, caberiam 13 dentro deste monstro. Só para deixar ainda mais claro, a cidade do Vaticano inteira caberia dentro dele mais de 8 vezes. Esse foi o maior tornado já registrado na história. Mas não era só o tamanho que tornava esse tornado impressionante. Seu comportamento confundiu até mesmo os caçadores de tempestades mais experientes. Normalmente, um tornado segue um trajeto relativamente previsível, quase sempre do sudoeste para o nordeste, em linha ou em curva. O El Reno, porém, parecia desafiar essa lógica. Primeiro avançou para o sudeste, depois mudou bruscamente para o leste e em seguida para o nordeste. Em alguns momentos, chegava a praticamente parar sobre si mesmo, apenas para acelerar de forma repentina segundos depois, saltando de 32 km para quase 90 km. Para piorar, é comum que, dependendo do ângulo de visão, um tornado fique escondido atrás de uma densa cortina de chuva. Muitos caçadores, inclusive, costumam atravessar essa cortina justamente para tentar visualizar o funil. Mas no caso do El Reno, era diferente. A gigantesca massa escura que eles acreditavam ser apenas a chuva escondendo o tornado, era o próprio tornado, com ventos de até 504 km por hora e múltiplos vórtices girando ao redor do funil principal. Quando perceberam isso, para alguns, já era tarde demais. Foi nesse cenário caótico que até mesmo os caçadores de tempestades mais experientes foram surpreendidos. Vários grupos estavam na região naquele dia, acompanhando o El Reno para registrar dados e imagens. Entre eles 3 veículos liderados por Mike Betts, da The Weather Channel. Na rodovia 81, 3 veículos seguiam juntos quando foram atingidos quase de frente pelo tornado. Em questão de segundos, caminhonetes foram levantadas do chão e jogadas como se fossem brinquedos. O carro de Mike Betts chegou a ser arremessado mais de 180 metros, ficando completamente destruído. Milagrosamente, toda a equipe sobreviveu, ainda que com ferimentos graves. Hold on, brothers. Hold on.
Everybody duck, go, go, go. Just keep going if you can. Keep going if you can. Everybody duck down. Everybody duck down. Mas nem todos tiveram a mesma sorte. A equipe de Tim Samaras, referência mundial no estudo de tornados, que estava a apenas alguns quilômetros dali, acabou atingida em cheio. Tim, seu filho Paul e o caçador Corey Young perderam a vida, se tornando as primeiras mortes registradas de caçadores de tempestade em campo. Um choque profundo para toda a comunidade científica e para quem acompanha esse tipo de fenômeno. Enquanto os caçadores de tempestade lutavam pela sobrevivência, nas estradas o cenário também era de puro caos. O tornado se formou justamente no horário de pico, quando milhares de pessoas voltavam do trabalho para casa. Para piorar, um conhecido meteorologista da TV local chegou a recomendar que aqueles que não tivessem porão ou abrigo subterrâneo pegassem o carro e tentassem fugir justamente para o sul. Mas havia dois problemas fatais nessa orientação. Primeiro, o trânsito já estava congestionado, com quilômetros de engarrafamento. Segundo, a rota indicada levava exatamente na direção do tornado. Just take I-44 and just go down to Newcastle. Just get out of the way of it. If you can get down here, you're going to be safe. This is South Oklahoma City. You folks need to be, if you can go south right now, if you don't feel safe, go. Mas, quase que por sorte, o monstro popou. Ô, caceta! Mas, quase que por sorte, o monstro popou. Não consegue, né? Mas, quase que por sorte, o monstro popoa as rodovias mais movimentadas. Ao cruzar a Interstate 40, fez um último loop e seguiu para o leste, quase como se ele estivesse andando pela rodovia, e se dissipou. Ao todo, o tornado de El Reno deixou 8 vítimas fatais e mais de 140 feridos. Apesar de atingir principalmente áreas abertas, os danos foram significativos. O Oklahoma City West Livestock Market ficou em ruínas. Prédios inteiros do Canadian Valley Technology Center foram destruídos e até uma pá de turbina eólica de várias toneladas foi arremessada contra uma creche. No total, os prejuízos estimados ficaram em torno de 40 milhões de dólares. Mas um detalhe gerou polêmica. Apesar de ser o tornado mais largo da história, de ter registrado rajadas de vento que chegaram a 504 km por hora, talvez a maior velocidade já medida na Terra, ele foi classificado como um F3 na escala Fujita. Isso porque a escala atualizada leva em consideração, acima de tudo, o nível de destruição observado em solo. E como a maior parte da trajetória do tornado foi sobre áreas rurais e descampadas, o tornado não deixou sinais compatíveis com o EF5, mesmo que sua intensidade e rajadas de vento fossem muito maiores. Essa diferença entre o que o fenômeno realmente foi e como ele pôde ser registrado, até hoje é tema de debate entre especialistas. E uma coisa ficou clara: os caçadores de tempestades são vitais para entendermos supercélulas e tornados. Sem os radares Doppler móveis instalados em seus veículos, o Serviço Nacional de Meteorologia provavelmente nunca teria conseguido recalcular o tamanho real deste monstro em 4,2 km, nem confirmar a força brutal de seus ventos. Obrigado por ter assistido até aqui. Espero que você tenha gostado deste vídeo. Eu já conhecia sobre o tornado de El Reno e sobre o tamanho impressionante que ele tinha atingido antes de gravar o vídeo. Eu acompanho bastante, né? Sou meio obcecado por tornados, vulcões, tsunamis, terremotos e furacões, tipo, fenômenos da natureza me deixam bastante impressionado. Sou meio obcecado, tipo, a pessoa que é obcecada por true crime. E eu também sou obcecado por true crime, então eu já tinha conhecimento sobre ele, mas quando eu estava montando o roteiro, eu resolvi comparar 4,2 km, o que caberia dentro. Existem países inteiros que cabem dentro dele. É muito bizarro, tipo, bairros inteiros caberiam dentro desse tornado e é bizarro imaginar. Eu não sei, eu fiquei bastante impressionado, tanto é que na hora de botar exemplos eu coloquei
vários exemplos, porque é muito grande. Eu fiquei chocado. Tem também uma lenda, porém eu não encontrei nada muito oficial sobre ela, mas que é sobre o Dead Man Walking, que é... Dizem que é uma lenda dos povos originários daquela região dos Estados Unidos, que é quando você vê umas perninhas andando no tornado, você vai morrer. É basicamente isso. Porém, pesquisando, assim, eu não encontrei nada oficial. E em alguns fóruns do Reddit eu encontrei que essa lenda foi criada para dar dramaticidade aos vídeos e que não tem nada de oficial sobre ela em relação aos povos originários. Mas eu não encontrei nada oficial. Mas também é lenda, não sei. Não sei quão oficial são as lendas que a gente tem conhecimento. Então não sei. Mas eu decidi não colocar porque eu não achei realmente algo oficial. Mas é esquisito ver. Tem um outro tornado. Tem uma foto do Deadman Walking, né? Foi o tornado de Jarrell. E ele foi destruidor, assim. Acho que foi no Texas, se não me engano. É isso, esse vídeo ficou muito mais longo do que eu imaginava. Comente o que você achou. Se não souber o que comentar, deixe um emojizinho de tornado pelo bem do engajamento. Deixe um like, se inscreve aí no canal, poxa. E até o próximo vídeo. Abraços!